Deus é bom, por que nós sofremos? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis e mais antigas da fé cristã. E hoje eu quero mostrar algo que muitos ignoram. A Bíblia, na verdade, não foge dessa pergunta. Ela responde com esperança e propósito. Quando a gente analisa a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o sofrimento nunca é tratado como acidente. Basta lermos, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, este que eu estou destacando, e na parte final, o próprio Cristo Jesus vai dizer: No mundo tereis aflições. Na verdade, Jesus não promete vida sem dor, mas presença na dor. E o fato de ter Deus no momento de dor, de sofrimento, já nos é suficiente, já conforta e acalenta, sem dúvida alguma, o nosso coração. A Bíblia é honesta: viver nesse mundo caído é enfrentar sofrimento. Mas temos algumas razões bíblicas para o sofrimento. Eu quero me reportar ao texto bíblico de Romanos, no capítulo 8. Vamos observar no versículo de número 18 até o 22, o que nos diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Note que o apóstolo Paulo diz que a criação geme, não é culpa individual. A gente observa as doenças, os desastres naturais, as injustiças sociais, que são sintomas do mundo caído. Mas nós temos um outro texto, porque Tiago, o meio-irmão de Jesus, vai nos oferecer algo importante. No capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O que nós aprendemos com esse texto, versículo 2, 3 e 4 de Tiago? Primeiro, que a fé não vai crescer numa zona de conforto. Nós temos vários exemplos bíblicos. José, que alcançou sim um topo máximo como governador do Egito, porém, ele levou 13 anos para chegar até aquele ponto mais alto de sua vida como governador. Nós temos ainda o profeta no Antigo Testamento que passa muita dificuldade, muita luta, é contestado, mesmo falando em nome de Deus. Poderíamos mencionar o próprio apóstolo Paulo, que a gente falou anteriormente, com base em Romanos, porque ele passou horrores. Eu sei que em determinado momento foi perseguidor da igreja, mas depois ele passou a ser perseguido. Ele sofreu um naufrágio, espancamento, ele foi apedrejado. E não é à toa que ele disse, literalmente: Eu trago as marcas de Cristo no meu corpo, por causa da fé em Cristo Jesus, uma vez que ele já estava é, convertido a Cristo, tendo-o como seu Senhor e Salvador. O que nós aprendemos que, às vezes, Deus permite a dor que ele poderia até impedir, para produzir em nós aquilo que só a dor pode ensinar.
De uma certa forma, eu tenho aprendido na minha experiência que a dor ou o sofrimento muitas vezes atua como algo pedagógico. Eu sempre aprendo em meio ao sofrimento, em meio à dor. Eu aprendo a depender mais de Deus, eu aprendo a me apegar e me aproximar cada vez mais do Senhor, eu aprendo a ser grato, mesmo em minha dor, mas ao menos para ter em quem me agarrar. E é aos pés de Cristo que a gente fica ali e não sai em hipótese alguma. Mas nós temos um outro texto bíblico da parte de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nos diz o seguinte: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isto aqui explica a autenticidade da fé, porque, na verdade, nós cristãos não sofremos sem propósitos, nós sofremos com promessa, nós somos provados. E tudo isto redunda em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Porque mesmo em minha dor, Deus está presente, que é através da atuação do Espírito Santo de uma forma indireta, quando não morando ou habitando permanentemente em nosso coração. Bom, o que Deus faz com o nosso sofrimento? Quando a gente olha para Romanos capítulo 8, versículo 28, nós observamos que Deus transforma. Não é tudo que vai dar certo, mas Deus trabalha no e através do sofrimento. Como eu disse, o sofrimento algumas vezes é pedagógico, mas Deus também se aproxima. Para tanto, eu quero me reportar agora ao Antigo Testamento, no livro de Salmo, porque no Salmo de número 34, versículo 18, vai nos dizer o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso mesmo que a gente acabou de ler. Deus está perto dos que têm coração quebrantado. Mas tem uma coisa: Deus promete vitória final. E você pode estar indagando onde é que Deus promete a vitória final. Nós temos esta informação no último livro, que é Apocalipse, no capítulo de número 21, no versículo 4, que eu deixo aqui destacado. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O sofrimento, na verdade, tem data de validade. A glória não. De modo que eu quero que você receba essa palavra da parte de Deus. Talvez você que esteja vivendo e não entende, eu quero te lembrar: Deus está presente. Deus está trabalhando. Deus vai lhe ajudar. Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode resolver essa sua causa e que você possa ser grandemente abençoado por Deus, se apegando cada vez mais e mais, não apenas na palavra dele, mas, sobretudo, no Senhor da palavra. Que Deus o abençoe rica e abundantemente a sua vida.